Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 1º de março. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Nessa edição do Agricultura BR, nós vamos ver alguns levantamentos para a safra brasileira de soja de instituições privadas. Todas elas estimando uma safra mais elevada do que acreditavam no mês de fevereiro. Câmara dos Deputados aprova a prorrogação do prazo de adesão ao Fundo Rural. Vamos falar um pouco aqui no Agricultura BR a respeito da colheita da soja pelo Brasil e o que vem acontecendo com o plantio da segunda safra. E ainda a decisão do STF a respeito do Código Florestal Brasileiro. Mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, encerrou 3 processos que estavam implicando sobre a formação de cartel na aquisição de laranjas para a composição ou industrialização de suco de laranja no Brasil. Notícia de destaque aqui do Agricultura BR. O processo envolveu a Associação Brasileira dos Exportadores de Cítricos, a AB-Citrus, 10 empresas do setor e 22 pessoas físicas, acusadas de formar um cartel entre os processadores de suco de laranja concentrado congelado, com ajuste de preço para aquisição de laranja dos produtores, divisão de mercado e troca de informações concorrenciais sensíveis. Informações de acordo com o acordo de leniência e provas obtidas ao longo da investigação comprovaram as infrações contra a ordem econômica entre os anos de 1999 e 2006. 6 das 10 empresas envolvidas, além da AB-Citrus e de 10 pessoas físicas, assinaram cumprimento termos de cessação de conduta, o chamado TCCs, e reconheceram a participação nas infrações investigadas. Além de se comprometerem em cessar a prática, as empresas pagarão contribuição pecuniária no valor total das compras de laranja de terceiros do ano de 1998 de R$ 301 milhões, recolhido ao Fundo de Direitos Difusos nos valores atualizados pela Selic, taxa básica de juros da economia. Agora, para que isso venha a acontecer mesmo, vamos acompanhar essa situação, porque isso acabou tendo um peso muito forte, empobreceu o produtor de laranjas, em especial do estado de São Paulo, e essa quantia aqui é uma quantia elevada que faz jus ao que eles fizeram mesmo em relação a essa formação de cartel. E agora fica a pergunta de quando, como e quando eles vão começar a fazer esse recolhimento, pagar essa tarifa que ficou imposta sobre esses envolvidos que fizeram muito mal ao produtor rural de laranjas de todo o país, principalmente no estado de São Paulo. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que prorroga o prazo de adesão ao refis do Fundo Rural. De Brasília, a repórter Camila Xavier traz as informações. A maioria dos produtores que têm dívidas do Fundo Rural ainda não aderiu ao programa de regularização. Por isso, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que prorroga o prazo de adesão. Pela regra atual, terminaria nesta quarta-feira. Agora, a MP prevê mais 60 dias, com prazo final em 30 de abril. A matéria volta para o Senado Federal, onde deve ser aprovada de forma simbólica, já que existe acordo para isso. Nesse período, a Frente Parlamentar trabalha para derrubar parte dos vetos do presidente Michel Temer. Um deles, que tem preocupado o setor, é o fim do abatimento de juros e multas da negociação da dívida do Fundo Rural. O adiamento do prazo por 60 dias para que as pessoas possam aderir com segurança e, enquanto isso, temos que votar nesses 60 dias os vetos presidenciais. Mas aí precisa ser convocada uma sessão do Congresso para que esses vetos sejam apreciados e derrubados ou não pelas duas casas. Camila Xavier para o SBA. A
Agricultura BR agora fala sobre soja e também sobre levantamentos de safra. E eu começo trazendo os dados da FC Stone, que corrigiu em 1,6% para cima a sua estimativa de produção de soja no Brasil, agora estimada pela empresa de consultoria acima da marca de 112 milhões de toneladas da oleaginosa. É o que você confere agora conosco, números da FC Stone para a produção brasileira na temporada 17-18. Aqui os dados mostram quase 113 milhões e mesmo assim a FC Stone é aquela que é a mais econômica em relação a essa safra brasileira. Há outras instituições que já prevêem safras bem maiores. Em março de 2018, agora o relatório mais novo da FC Stone traz os dados para 112 milhões e 900 mil toneladas. Em fevereiro, a estimativa era de 111 milhões e 100 mil toneladas de soja. Esse ajuste decorreu de revisões nas expectativas para a produtividade em alguns estados, que levou o rendimento médio nacional para 53,8 sacas por hectare. Quem disse isso foi a analista do mercado do grupo, a Ana Luísa Lodge. Com o andamento da colheita, os resultados das lavouras têm sido positivos, sobretudo em alguns estados que poderiam ter alguma complicação. O Agricultura BR sempre trazia ali no mês de janeiro que o Rio Grande do Sul e os estados que compõem o Mato Piba poderiam ter alguma complicação nessa safra por conta da confirmação de chuvas. No Mato Piba, situação tem sido bastante favorável para o desenvolvimento da lavoura. Os dados da consultoria em relação ao quadro de oferta e demanda da soja no Brasil também sofreram alteração. Em relação à exportação, por exemplo, foi elevada a expectativa de venda da soja brasileira na atual temporada. Novo número projeta vendas de 67 milhões de toneladas. Essa venda mais elevada tem a ver com uma produção maior, mas também com a quebra de safra na Argentina, o que abre um espaço maior para o Brasil no comércio mundial de grãos. A relação dos estoques devem ficar próximos a 1 milhão de toneladas, com uma relação estoque-dias de consumo de apenas 0,5%. Por outro lado, tivemos também a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, a ABIOV, trazendo nesta quinta-feira dados em relação à exportação brasileira de soja e também de produção. Em relação às exportações, a ABIOV acredita que a situação da Argentina vai fazer com que eles reduzam um pouco a sua participação. E com isso o Brasil também ganha alguma coisa em relação a isso, como já vem ocorrendo frente à situação dos norte-americanos. Para a ABIOV, as exportações brasileiras de soja na temporada atual será de 68 milhões de toneladas de soja. Acompanhem conosco aqui os dados da ABIOV, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, também divulgando seus dados. Agora para março, trazendo uma previsão de 68 milhões de toneladas a serem embarcadas. Em fevereiro, a mesma instituição trazia o dado de 65 milhões de toneladas de soja a serem exportadas. A associação elevou também a expectativa de produção de soja do Brasil neste ciclo, número que agora, se for confirmado, vai bater um novo recorde. Veja os números comigo na sua tela. Em março, agora, a ABIOV projeta a safra de soja do Brasil em 114 milhões e 700 mil toneladas, uma elevação expressiva em relação à expectativa apresentada em dezembro do ano passado, quando trazia a expectativa de o Brasil colher 109 milhões e meio de toneladas do grão. Este novo número, ele bate o recorde na visão da ABIOV, se for confirmado, uma vez que na safra passada o Brasil colheu, nos números da associação, 113 milhões e 800 mil toneladas do grão. Dados das consultorias privadas e também associações vão dando conta de uma safra na temporada 17-18 maior do que aquela que se esperava inicialmente. Isso ocorre por conta de uma situação um pouco mais favorável mesmo de produção e outro fator muito importante, Brasil mais competitivo. As tradings que trabalham com as exportações nacionais mais competitivas no cenário internacional. Soja brasileira é mais interessante para o mercado, principalmente para a China. Isso no comparativo com o seu maior rival, no caso Estados Unidos, que disputa com o Brasil essa liderança, agora cada vez mais líder o Brasil nas exportações, e mesmo a Argentina, que passa por problemas sérios na sua produção, o que pode fazer com que
principalmente o Brasil ganha com isso, já que aqui na América do Sul, Paraguai já exporta praticamente tudo que pode em relação à sua produção. Para falar um pouco a respeito desse cenário e também de como que na última semana os exportadores privados aqui do país conseguiram fazer um embarque de vendas de 3 milhões e 500 mil toneladas de soja, a Rosa Cabral foi conversar com o consultor do cenário, consultor e analista de mercados, o Carlos Dávalos, que falou um pouco, comentou a situação da Argentina e também as vendas brasileiras de soja. Vamos saber o porquê dessa reação da soja no mercado nacional na semana passada, que chegou a comercializar aí um montante de 3 milhões e 500 mil toneladas. Carlos Dávalos, especialista no assunto, o que aconteceu para ter essa reação? Basicamente em função da quebra da safra da Argentina. A previsão inicial era 56 milhões e o último relatório aponta para 46, 47 milhões de toneladas. Toda essa mudança de cenário argentino refletiu nas cotações do mercado internacional e que teve reflexo também nos preços aqui no mercado brasileiro. Agora, é uma tendência para esse momento? Associado a esse cenário, nós temos um pequeno atraso, aliás, um grande atraso na colheita da safra brasileira e que ainda está se definindo para os próximos dias, Nesse momento, o produtor brasileiro está preocupado em colher e segurou e reteve essas vendas, obrigando, digamos assim, surgirem algum compromisso mais pontuais e pagar um pouco melhor por essa soja já disponível no estado do Mato Grosso do Sul. Ou seja, uma tendência aí que tende a também fortalecer os próximos meses? É uma tendência, Eu acho que o produtor, nesse momento, com esse cenário já praticamente consolidado de quebra na safra argentina, ele aposta numa reação maior no mercado internacional que, consequentemente, vai ter reflexo nos preços em reais aqui no Brasil. E somados também um pouco dessa volatilidade cambial, que basicamente ajuda na formação do preço em reais aqui no Brasil. Você que trabalha nesse segmento, no meio de grãos, qual é a sua opinião com relação a esse cenário de um modo geral para essa situação que vive hoje o Brasil? Bom, o volume comercializado de grãos nesse momento, pontuando aqui para o Mato Grosso do Sul, nós temos aí em torno de 46% contra 56% do ano passado. Esse cenário pontual aqui do Estado se estende também para o cenário brasileiro. Então, já que ele está confortável nesse cenário de quebra dos nossos colegas argentinos, ele tem a preferência e a prioridade em colher. E ele parou de vender e parou de ofertar. Isso tem obrigado alguns compradores a vir para o mercado pagando um pouco melhor. Ou seja, tá bom para o sojicultor? Nesse momento, sim. Eu acho que o produtor precisa aproveitar a oportunidade e já nós temos um outro cenário que o produtor tem que ficar atento, que é a intenção de plantio americano. Então, eu acho que é momento, ele não pode se descuidar desse bom momento e também ficar atento para esses relatórios iniciais da safra americana, que de alguma maneira pode dar uma pressionada nas cotações do mercado internacional e pode dar uma estabilizada. Tá certo. Carlos Dávalos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Rosa Cabral para o SBA. Outra consultoria que recém apresentou seus novos números para a safra brasileira de soja nesta semana foi a consultoria Datagro, que também elevou a expectativa de produção total. Os números ficaram 700 mil toneladas acima da projeção apresentada pela consultoria no mês de janeiro. O número mostra agora que a safra de soja do Brasil deve alcançar 113 milhões e meio na visão desta consultoria. A gente relembra o valor apresentado em janeiro, que havia sido de 112 milhões e 800 mil. Caso esse novo número de 113,5 chegue a ser alcançado, a safra vai ser ligeiramente abaixo do que o Brasil colheu na temporada passada, no cálculo da Datagro, que foi de 114 milhões e 200 mil toneladas.
a expectativa de área plantada com soja, ela até recuou em relação ao levantamento passado, mas foi a produtividade média que teve o número elevado para cima, que acaba trazendo essa nova expectativa de produção. Na visão da Datagro, no mês de janeiro, a área era estimada em 34 milhões e 900 mil hectares, e nessa revisão ela cai para 34 milhões e 800 mil. Já o rendimento médio por hectare, este melhora, sai de 53,88 sacas por hectare para alcançar 54,23 sacas. Então, consultorias de todo o país e de fora e até órgãos oficiais têm acreditado em uma safra de soja cada vez mais positiva. Os trabalhos de colheita já começaram por todo o Brasil e têm mostrado esse bom rendimento nos campos. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima fica para quem está com a colheitadeira no campo. Olá, Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. As instabilidades na parte central do Brasil que vem ocorrendo ao longo das últimas semanas vem prejudicando o andamento da colheita da soja. No Mato Grosso, as atividades estão mais adiantadas, já passando de 60% de áreas colhidas. No Paraná e no Mato Grosso do Sul, as atividades ainda seguem em ritmo um pouco mais lento e ficam em torno de 20% até 30% de áreas colhidas nesses estados. Nos próximos dias, tem previsão de chuva mais significativa na região sudeste. Acontece que áreas de baixa pressão vão se formar e vão ainda intensificar essas pancadas de chuva na região sudeste. Nas demais áreas do Brasil, tem previsão de chuva bastante abrangente. O volume de água não deve ser tão elevado, ficando em torno de 30 até 50 milímetros na maior parte nas demais áreas do país. No decorrer da segunda semana, tem previsão agora de chuva aumentando de intensidade. Dessa vez, vai voltar a chover forte aqui nas áreas mais escuras do mapa. Acontece que os ventos que escoam lá da Amazônia para a parte central do Brasil ajudam a organizar novamente um corredor de umidade. Então, grande parte da Bahia, o norte do Mato Grosso, o sul do Tocantins, especialmente nessas áreas, vai chover de maneira mais intensa. E o estado baiano é que deve receber os maiores volumes de água. Conforme a chuva ganha intensidade nessas regiões, acaba perdendo força nas demais áreas do país. Ao longo do terceiro e último período, essa chuva forte ainda vai seguir predominando aqui nessas áreas mais escuras do mapa. Então, Mato Grosso, Pará, Tocantins, a faixa oeste da Bahia é que devem receber os maiores volumes de água. Então, tem risco para temporais nessas áreas e conforme essa chuva ganha intensidade no centro e no norte do Brasil, pode atrapalhar e atrasar ainda as atividades de campo, como as atividades de colheita das lavouras de soja da parte central do Brasil. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. E o clima, neste verão, foi fundamental para haver uma proliferação maior da ferrugem asiática da soja nas lavouras do Brasil nesta temporada. O verão mais chuvoso e com menos luminosidade em boa parte do país contribuiu para o aumento de casos da doença. Tanto é que a safra atual 17-18 já registra um número superior de casos dos últimos 8 anos. O consórcio antiferrugem, ele faz a compilação dos casos de ferrugem asiática da soja diariamente no Brasil e estes são os números das safras passadas. A gente já corre o olho para a última coluna direita, onde mostra o total do acumulado da safra 17-18. Já são mais de 500 casos e o número ultrapassa o valor alcançado no total das safras anteriores. Antes a essa, a 17-18, a safra que teve o maior volume de casos foi a de 2010-2011, quando ocorreram 706 ocorrências. Olha, o estado do Paraná foi o estado que teve o maior número de casos ao longo de toda a temporada. E ele segue liderando essa lista, mas outros 2 estados que até então tinham casos mais baixos, agora chegam próximo ao volume de doenças já registradas no estado do Paraná. O Paraná aparece em primeiro lugar, tem 112 casos de ferrugem asiática nas lavouras nesta safra. Rio Grande do Sul, veja só, chega bem perto, quase encosta, já soma 108 casos. Mato Grosso do Sul tem 96 casos, Mato Grosso
aparece em quarto lugar com 51 ocorrências e, em seguida, a Bahia com 38 casos. Olha, essa situação é preocupante, uma vez que a ferrugem asiática da soja é a principal doença, não é, Fabiano, que acarreta na menor produtividade das lavouras. Exatamente, é algo que tem que ser uma preocupação constante do produtor. Por conta disso, o pesquisador da Fundação MT, o Fabiano Siqueri, gravou um vídeo e enviou aqui, a Fundação enviou para a Agricultura BR para trazer dicas de como o produtor deve agir com a ferrugem. Meu nome é Fabiano Siqueri, eu sou pesquisador e consultor técnico da Fundação Mato Grosso. Estamos aqui hoje para mostrar um pouquinho como que está o potencial e a virulência da ferrugem asiática aqui na região de Campo Verde. A gente está aqui na Fazenda São Miguel, em um dos nossos campos experimentais, na qual a ferrugem foi detectada no dia 10 de janeiro de 2018, tá? E em menos de um mês ela já atingiu essa severidade que vocês estão vendo aqui, por volta de, com certeza, acima de 80%, né? A gente quer fazer esse alerta principalmente para aqueles agricultores que tenham variedades de soja ou lavouras semeadas dentro do mês de novembro ou a partir de novembro, principalmente aqueles materiais de ciclo mais longo, acima de 115, 120 dias, que acreditamos vão sofrer bastante com a ferrugem ainda nessa safra. A esses agricultores, principalmente para eles, mas não excluem os demais, a gente está recomendando que intensifiquem o monitoramento, se possível encurtem os intervalos de aplicação e, impreterivelmente, apliquem os reforços com os fungicidas sistêmicos no final, sejam eles multissítio, protetores, triazóis ou morfolinas. Nós estamos vendo uma altíssima pressão e um alto potencial de dano da doença nesse ano. Boa sorte para vocês e contem com a Fundação Mato Grosso para o que vocês precisarem. Um grande abraço aos pesquisadores, em especial Fabiano Siqueri, que é pesquisador da Fundação MT, da Fundação Mato Grosso, faz um trabalho muito importante. Esse alerta serve para produtores de soja em todo o país, algo que tem que ter muita atenção, ferrugem asiática. A Agricultura BR destaca agora os valores negociados no Porto de Santos nos últimos 15 dias, que opera com alta. Veja conosco então como é que vem os valores negociados em Santos, no Porto. No dia 16 de fevereiro tinha um valor de R$ 76,50 a saca de 60 quilos. No dia 22 subia para R$ 77,50. No dia 26 subiu para R$ 78,00 a saca e encerrou o mês de fevereiro a R$ 78,50. Nesse 1º de março mantém R$ 78,50 por saca, uma alta de 2,61%. De Paranaguá também tem elevado o valor pago pela saca da soja. A alta nos últimos 15 dias é correspondente a 3,28%. No dia 16 de fevereiro, o Porto pagava R$ 76,00 pela saca do grão. Já no dia 22, elevava a cotação para os R$ 78,00 a saca. O patamar se repetiu no dia 26 e encerrou o mês de fevereiro, no dia 28, a R$ 78,50. Neste dia 1º de março, a cotação se mantém em R$ 78,50, registrando alta, portanto, de R$ 2,50 por saca em apenas 2 semanas. E nesta quinta-feira, como tradicionalmente acontece, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou o seu relatório de vendas e exportações. Desta vez, com a comercialização de soja até o último dia 22 de fevereiro, semana encerrada no último dia 22 de fevereiro. E as vendas de soja norte-americana continuam sem muita empolgação. É o que a Agricultura BR mostra agora. Você tem aqui o relatório de vendas e exportações, dados para a semana encerrada em 22 de fevereiro. Vendas semanais de 857.889 toneladas, uma safra que já vendeu, né, ou ainda está vendendo, 45.570.000 toneladas, com uma meta baixa
frente ao que acontecia na temporada anterior, de 57.150.000 toneladas de soja. Esses são os dados relacionados à semana encerrada no dia 22 de fevereiro, divulgada nesta quinta-feira. Bom, teve também vendas avulsas de soja que foram divulgadas pelo Departamento de Agricultura norte-americano nesta quinta-feira, situações que ajudam a dar um suporte positivo para os negócios em Chicago, que continua vivendo, respirando essa situação de seca, de prejuízos na produção da Argentina. Hoje temos os negócios vindo mais próximo à estabilidade, bem estáveis negócios com soja em Chicago. Posição de março negociada a $10, 45 centes, mais 50 por bushel. Maio, $10, 56 centes o bushel. Julho, $10, 64 centes o bushel. Agosto, $10, 63 centes, mais 75 por bushel. Então aqui os negócios com soja na Bolsa de Chicago, hoje trazendo volumes de negócios até interessantes, mas bem próximos à estabilidade. Vamos acompanhar agora o outro fundamento que compõe o preço da soja aqui no Brasil, que é o dólar frente ao real. A moeda norte-americana tem operado entre os R$ 3,23 até R$ 3,25 nos últimos dias, colaborando com o melhor preço pago pela saca do grão. Neste momento, o dólar vem com alta no Brasil, sobe mais de 0,5% nesta quinta-feira. Agora é negociado a R$ 3,26, mais um. E a gente vai para o primeiro intervalo desta edição. No próximo bloco, notícias direto de Brasília. Você vai ver qual foi a decisão do STF em relação ao Código Florestal Brasileiro. Aproveite para entrar em contato conosco, mande sua pergunta sobre o mercado, sobre clima, sobre técnica ou foto e vídeo aí da sua produção. O nosso número é o 679-9656-2266. Não sai daí, voltamos em instantes. E o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da maioria dos pontos do novo Código Florestal Brasileiro nesta quarta-feira. Você vai acompanhar agora as informações desse destaque importante para o país e principalmente para o agronegócio como um todo, na reportagem de Camila Xavier. A votação foi acirrada. 6 ministros foram a favor do perdão das multas ambientais e 5 foram contra. O voto final que faltava era do decano Celso de Mello, que entendeu que o Código Florestal não concede anistia ampla. Com a decisão, a Corte finalizou nesta quarta-feira o julgamento de 5 ações que questionam diversos pontos do Código Florestal. O principal ponto e mais temido pela bancada ruralista teve entendimento da Suprema Corte favorável. Os ministros consideraram que os artigos da lei que perdoam as multas de quem desmatou ilegalmente até julho de 2008, mesmo tendo aderido ao programa de regularização ambiental, não fere a Constituição. O ponto central aí é que foi interpretado que ele deveria ser multado. Ora, o código foi revisado para que o produtor pudesse regularizar. Se eu vou lá e multo, e nós sabemos que as multas são exorbitantes, esse produtor vai sair da atividade e não vai ter como se regularizar. Ou seja, não faz o menor sentido o raciocínio que foi colocado ali dentro do STF. Né? O PRA é exatamente o instrumento dessa regularização. Então, como é que eu vou declarar inconstitucional um programa que foi criado justamente para viabilizar essa regularização? Um dos pontos do código autoriza o proprietário que desmatou além do permitido realizar a compensação ambiental em um mesmo bioma e não mais numa área próxima, banhada pelo mesmo rio ou seus afluentes. Os ministros entenderam que essa compensação pode ser feita em uma área mais restrita. Durante a sessão, o ministro Celso de Mello afirmou que o direito ao meio ambiente é coletivo e assegurado às presentes e futuras gerações e defendeu que o perdão das multas estimula os agentes que tenham praticado determinados delitos ambientais a liquidar o seu passivo ambiental. Camila Xavier para o SBA. Por aqui o Agricultura BR segue. Olha, nós vamos ter na próxima semana muito especial. Isso porque você vai ter a Dinapec que começa na quarta-feira e segue até a sexta-feira. São as dinâmicas agropecuárias apresentadas na sede da Embrapa Gado de Corte. Envolve todas as unidades de pesquisa da Embrapa do país, traz informação para a agricultura, para a área florestal e também de pecuária, principalmente a integração. E no dia 7, especialmente na quarta-feira,
quarta-feira, nós vamos ter um momento muito especial, porque é o dia que começa o evento, tem a abertura oficial, e essa abertura oficial acontece dentro do Agricultura BR a partir do meio-dia. Ele vai acontecer direto da sede da Embrapa Gado de Corte. Nós vamos falar a respeito da produção, vamos falar de pesquisas para a pecuária, pesquisas para a integração lavoura-pecuária e também pesquisas para as áreas de lavoura do país. Então não perca nesta próxima semana, a partir de quarta-feira, você tem uma programação especial em toda a nossa programação no Canal do Boi, em especial na quarta-feira, temos a Agricultura BR especial direto da Embrapa. E eventos como esse, o da Dinapec, são importantes para levar ao produtor rural conhecimento e as novas tecnologias, que são importantes para gerar os bons resultados. Toda essa tecnologia aplicada, aliada a uma boa gestão da propriedade, é o que traz resultados cada vez melhores para o homem do campo. Dias atrás, em um evento que aconteceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a repórter Kaile Rodrigues conversou com um diretor de planejamento a respeito da importância do produtor rural aliar boa gestão com tecnologia para alcançar esses resultados. Vamos ver. O assunto a partir de agora é o mercado pecuário na região Centro-Oeste. Eu estou com Silvio Hoffmann, que é administrador rural, e a gente já começa essa entrevista querendo saber como que está o mercado na região. Olha, o mercado no primeiro trimestre, normalmente ele é um mercado mais estável, um mercado de baixa até, e a gente tem uma expectativa para o segundo trimestre, historicamente, que o mercado vem a evoluir, a crescer, então a expectativa para 2018 está muito boa. A gente espera uma crescente boa no segundo trimestre agora do ano. E agora, em se tratando de custo de produção, o pecuarista tem reclamado, como que está? Realmente, os custos de produção estão cada vez mais elevados. Infelizmente, por ser praticamente uma commodity a carne, ele tem a arroba do boi muito flutuante. Então, os insumos não acompanham essa flutuação. Realmente, cada vez mais as margens estão menores, cada vez mais o pecuarista ele precisa ter a profissionalização do seu negócio, entender que a fazenda é uma empresa e, como tal, ela precisa gerar lucros e ter resultados e principalmente metas. Então, no caso dos insumos, é muito importante o produtor ter o controle para ele poder mensurar o custo de produção. A partir daí, ele consegue evoluir. Então, os produtores que estão buscando essa evolução, essa profissionalização, estão atingindo resultados excelentes. Quando você menciona sobre esse assunto, a gente já esbarra na questão da gestão na propriedade, né? O produtor ele tem que aprender que não é um negócio familiar, é uma empresa. Exatamente. Um grande empecilho que a gente vê é essa questão. São gerações e gerações de famílias que vão tocando o negócio como bisavô, como avô. Mas assim, de 2015 para cá, nos últimos 3 anos, a gente vem buscando uma evolução e vem vendo uma evolução dos novos, né, dessa geração YZ, dessa geração milênio, que não gosta muito do contato com a terra, mas gosta muito da tecnologia. Então, cada vez mais você vê aplicativos, softwares voltados para a pecuária, que te mantêm um controle, que aquele produtor, para não dizer aquele herdeiro, mas aquele produtor que está começando agora, que gosta disso, que ele possa, no escritório dele, acompanhar. Um bezerro nasceu, então ele tem na palma da mão, no laptop, facilita muito. E com isso, mesmo ele não estando efetivamente no campo, mesmo ele tendo que colocar alguém para fazer esse trabalho para ele, ele consegue ter a gestão na mão, porque ele tem a informação. E quem detém a informação tem o resultado. Silvio, muito obrigada pelas suas informações. Tá aí, então, detalhes importantes da pecuária aí no Centro-Oeste. Kaile Rodrigues para o SBA. O assunto é milho no Agricultura BR. Agora falamos a respeito das previsões em relação à produção nacional. Em primeira safra e também a safra geral, que foram divulgados pela FC Stone. E olha só, a FC Stone vai confirmando realmente uma área menor de produção no país para o milho de primeira safra. Os motivos são evidentes. O preço praticado desde o ano passado não é remunerador para a maior parte dos produtores rurais e com isso teve essa redução mesmo
mesmo nessas áreas que foram destinadas ou reconduzidas para as áreas de soja. Vamos ver então a área de primeira safra no Brasil, áreas ocupadas de acordo com a FC Stone. Você tem aqui a safra atual com uma situação na atual safra, com os números que foram apresentados recentes pela FC Stone, em 23 milhões e 400 mil hectares. Anteriormente, a mesma empresa trazia um dado de 23 milhões e 900 mil hectares. Esse ajuste decorreu de uma revisão em números de rendimento dos estados do sul do país, onde a colheita tem se mostrado um resultado um pouco abaixo daquilo que era esperado. Além disso, as conferências diárias, de acordo com a FC Stone, vão demonstrando realmente uma área ainda mais reduzida. A projeção da produção de milho na safrinha também foi cortada pela FC Stone. Ela reduziu em 400 mil toneladas a projeção em relação ao relatório apresentado anteriormente. Os números são os seguintes. Em março agora, a consultoria traz a expectativa de que o Brasil colha na segunda safra 62 milhões e 800 mil toneladas de milho. Em fevereiro, esse número era de 63 milhões e 200 mil, portanto, sofrendo esse ajuste para baixo. O que causou essa revisão negativa foi a menor área plantada com milho na safrinha para os estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, que tiveram um ciclo da soja bastante empurrado para frente por conta da falta de chuvas no início da fase de semeadura. O estado do Mato Grosso, por sua vez, tem uma semeadura de milho que está caminhando normalmente, segundo a FC Stone, e deve ser concluída nos próximos 10 dias. Já a produção total de milho no Brasil deve atingir 86 milhões e 200 mil toneladas na temporada, de acordo com a FC Stone, é um número menor do que a estimativa anterior da mesma empresa. Veja conosco aqui na tela como é que está sendo vista pela FC Stone essa produção. Agora em março prevista para 86 milhões e 200 mil toneladas. Em fevereiro são 87 milhões e 100 mil toneladas. Essa é a situação de nova redução para a temporada 2017-2018 para a safra brasileira de milho. Eu comentava há pouco a respeito da queda na área plantada nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul na segunda safra, não é mesmo? A FC Stone trouxe essa informação. Para o estado de Goiás, essa situação fica bastante clara, uma vez que a área destinada ao milho por lá cai tanto na primeira safra quanto na segunda. Tanto é que, na visão da Conab, Goiás é o quarto estado a liderar a baixa na área destinada ao milho nesta atual temporada. Mato Grosso do Sul é quem lidera essa lista. A Conab projeta uma redução de 20% na área plantada com milho no estado de Goiás na safra de verão e 5% na safrinha. Com isso, a produção cai bastante na visão da Conab. Projeção para a primeira safra é de 1.650.000 toneladas. Já a produção de milho de segunda safra vem para 7.370.000. Redução, portanto, em virtude de uma área menor, por conta dos agricultores estarem destinando mais área ao cultivo da soja, no caso da safra de verão. Fabiano, a gente comentava há pouco a respeito do estado de Goiás e a gente vai continuar dando destaque a ele por conta do quadro que a gente traz agora, a participação do telespectador. É o Agricultura BR Responde. Participação do interior de Goiás, de Lisamar, no interior do estado de Goiás, está fazendo uma pergunta aqui sobre o clima. Lisamar de Uruaçu, ele queria saber como vai ficar o tempo em Uruaçu nos próximos dias, área de produção agrícola goiana. Juliana. Quem responde para a gente é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Lisamar, da região de Uruaçu, no norte do estado de Goiás, vamos saber agora como é que fica o tempo no decorrer dos próximos períodos. Bom, a disponibilidade hídrica do solo de grande parte do estado de Goiás ainda segue extremamente elevada. Os índices seguem em torno de 90% na maior parte do estado. Isso devido às últimas chuvas que foram de maneira mais frequentes e também de maneira intensa, que conseguiram aumentar a disponibilidade hídrica do solo. Nos próximos
próximos 5 dias tem previsão de chuva na região. No estado de Goiás, a chuva ainda acontece com volumes mais significativos e essas áreas de instabilidades que acontecem na região ainda seguem associadas com a umidade que vem lá da Amazônia. Então, por conta disso, o volume de água no estado de Goiás ainda fica em torno de 30 até 50 milímetros no decorrer dos próximos 5 dias. Ao longo da segunda semana, entre os dias 7 até o dia 11 de março, a chuva vai ganhar mais intensidade, especialmente no norte do estado de Goiás. Então, o corredor de umidade vai acabar se intensificando e, conforme ele se intensifica, as pancadas de chuva também ganham intensidade. O volume de água agora deve ser mais elevado, alcançando até 70 milímetros durante este período. Já no decorrer do terceiro e último período, entre os dias 12 até o dia 16 de março, a chuva forte ainda vai seguir concentrada nas áreas mais ao norte do estado de Goiás. Então, tem previsão de chuva volumosa ao longo deste período, acumulados que podem ainda alcançar 100 milímetros em apenas 5 dias. Então, ao longo das próximas semanas, um corredor de umidade vai intensificar as pancadas de chuva nas áreas mais ao norte do estado de Goiás. Justamente a área mais ao norte do estado é que deve receber os maiores volumes de água, então tem previsão de chuva frequente na região, o que deve manter o solo ainda com boas condições hídricas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigada, Lisamar, pela participação. Envie você também a sua pergunta, 67996562266. Esse é o quadro Agricultura BR Responde. E por aqui trazemos agora os dados do Departamento de Agricultura norte-americano, que divulgou nesta quinta-feira os números de vendas e exportações para a semana encerrada em 22 de fevereiro. No caso do milho, o volume continua bem interessante, totalizou 1.752.000 toneladas nessa semana. Confira conosco como é que ficou então essa situação. Semana encerrada em 22 de fevereiro, teve um total de 1.752.996 toneladas de milho. A safra total totalizou 39.300.000 toneladas. Meta de exportação de milho dos Estados Unidos, ela é mais tímida, 48.900.000 toneladas para a safra atual, de acordo com os dados também de vendas e exportações e de oferta e demanda do próprio Departamento de Agricultura norte-americano. Nós vamos acompanhar agora como é que vem esses negócios com milho na Bolsa de Chicago. Você acompanha conosco. Milho em Chicago, que tem apresentado números mais interessantes nos últimos dias, hoje permanece com o seu movimento de alta. Posição de março a $3,74 por bushel, vem agora com uma alta de 0,13%, chegando a 3,75. Posição de maio a $3,83 o bushel, alta de 0,26%. Julho a $3,90 por bushel, com alta de 0,19%. Setembro, $3,95 mais 75 por bushel, com alta de 0,18%. Assim ficam os negócios com milho na Bolsa de Chicago. Neste momento, você tem aqui conosco uma situação que vai mostrando um mercado um pouco mais aquecido para o milho negociado no cenário internacional. É o que nós vamos trazendo aqui no Agricultura BR. Você acompanha diariamente. E a gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai acompanhar um estudo que mostra o quanto que a agricultura e a pecuária do Brasil evoluíram nos últimos 40 anos. Vai saber também como é que anda a colheita da soja pelo Brasil daqui a pouco. Voltamos já. Nos últimos 41 anos, os dados da agropecuária do Brasil mostram que o país cresceu e muito neste setor. Um estudo feito pela Secretaria de Agricultura, pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, aponta o crescimento tanto da agropecuária do Brasil, tanto da agricultura do Brasil quanto da pecuária neste período. O estudo traz os números do ano de 1975 até 2016 e mostra o quanto cada setor cresceu. No caso dos grãos, a produção saiu de 40.600.000 toneladas para 187 milhões. Já a pecuária teve um ganho saindo de 1.800.000 toneladas de carne produzida para 7.400.000. Portanto, ganhos expressivos para o setor agropecuário do país.
foram os ganhos em produtividade que favoreceram esse salto na produção. De acordo com os números, a produtividade cresceu cerca de 3% ao ano para cada um destes setores. Os dados ainda da Secretaria apontam que o consumo de fertilizantes no Brasil teve um amplo aumento também, mostrando o maior emprego de insumos e tecnologias no campo. Enquanto em 1975 o consumo do produto foi de 2 milhões de toneladas no país, em 2016 isso cresceu para 15 milhões de toneladas. Além do maior uso de insumos no campo, o aumento das vendas internas de máquinas agrícolas, juntamente com a melhoria da qualidade destes produtos, também foram determinantes para indicar esse aumento de produtividade. O Ministério da Agricultura destaca que esse período analisado dos últimos cerca de 40 anos é um período muito importante porque traz à tona alguns momentos expressivos importantes para a agropecuária do país, como a criação da Embrapa e a criação de políticas públicas para o setor. O assunto por aqui agora é café e a gente destaca o estado do Paraná, que tem a sua produção totalmente voltada à variedade arábica. O estado do Paraná tem uma característica bem diferente dos demais produtores de arábica do Brasil. Ele tem um ano invertido em relação à bienalidade do produto, enquanto a maior parte do Brasil enfrenta um ano de bienalidade positiva para a arábica, ou seja, a alta produtividade dos cafezais, o Paraná tem um ano de baixa. Com isso, é esperado uma redução na produção. Essa redução também vai ser impactada não apenas pela menor produtividade, mas também por uma área plantada menor. De acordo com dados da Secretaria de Agricultura do próprio estado, o produtor de café paranaense está desestimulado, visto os preços no mercado e o alto custo de produção. Com isso, por fim, a safra de café arábica do Paraná em 2018 pode cair até 25%. Por aqui vamos saber como é que vem essa previsão do tempo no estado do Paraná para as áreas produtoras de café. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. A produção de café no estado do Paraná segue favorecida, isso porque as últimas instabilidades no sul do Brasil aconteceram com mais intensidade no estado do Paraná. E com isso, os índices de umidade do solo ainda seguem mais elevados. Aqui no Paraná, a umidade ainda fica em torno de 70% até 80%, o que ainda garante boas condições para o desenvolvimento dos cafezais na região. Nos próximos dias, tem previsão de chuva, o volume de água ainda segue bastante significativo, de 30 milímetros em 5 dias do centro à faixa oeste, enquanto que aqui na faixa leste as pancadas ainda ganham até um pouco mais de intensidade. As instabilidades então são influenciadas pela formação de uma área de baixa pressão sobre o estado do Paraná e mais, as chuvas ainda vão seguir também influenciadas e intensificadas aqui na faixa leste por conta da circulação dos ventos, ou seja, os ventos que sopram do mar contra a costa acabam aumentando as instabilidades e por conta disso as chuvas também acabam ganhando força. Ao longo da segunda semana, essa chuva agora no estado do Paraná perde intensidade entre os dias 7 até o dia 11, então essas instabilidades se enfraquecem no estado do Paraná. Já tem previsão ainda de pancadas com baixo volume em grande parte do estado do Paraná e o acumulado não deve passar de 15 milímetros em apenas 5 dias. Ao longo do terceiro e último período, até pelo menos o dia 16, essa chuva fraca ainda vai seguir persistindo no estado do Paraná. Então, durante as próximas semanas, por alguns momentos a chuva até acontece com um pouco mais de intensidade, o que deve seguir mantendo o solo com boas condições hídricas na maior parte das áreas produtoras de café do Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Atenção para as informações de mercado. O preço da saca de 60 quilos do café arábica no Brasil vem em patamares bem baixos em virtude da safra 2018, que na maior parte do país é alta e com isso traz uma oferta ampla no mercado, baixando as cotações. Esses últimos dias de fevereiro tiveram alguma oscilação para cima, mas que não acabaram compensando toda a queda acumulada no mês. O valor da saca de 60 quilos registrada no estado de São Paulo fechou o mês a R$ 436,49, considerando a saca do Arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor. Foi um segundo dia de recuperação, mas o mês fechou com queda de 1,73% na comparação com o fechamento do mês anterior.
Vamos saber agora como é que vem os negócios na Bolsa de Nova York para o café, negócios em libra-peso que tem tido forte pressão negativa nos últimos períodos. Hoje nós temos recuperação para as posições negociadas, entretanto patamares de preço bem baixos para o café arábica. Posição de março vem a $1,21 a libra-peso com alta de 0,37%. Maio vem com $1,23 a libra-peso, alta de 1,14%. Posição de julho, negócios a $1,25 mais 50 a libra-peso, alta de 1,12%, e a posição de setembro a $1,27 a libra-peso, alta de 1,10%. Assim vem os negócios com café arábica, apesar da recuperação hoje na casa de 1% para a maior parte das posições, ainda registrando negócios abaixo de $1,30. Isso reflete de maneira bem negativa no valor em sacas para o mercado físico brasileiro. A Agricultura BR abre espaço agora para a participação do telespectador do programa no quadro Somos Todos Produtores, e hoje temos a participação do interior do estado de Minas Gerais. Quem participa com a gente hoje é a Maria Heloísa, ela que é do município de Três Marias, em Minas Gerais, mandou várias fotos para a gente e contou em detalhes o que ela cultiva lá na sua fazenda. É muita coisa, olha só. Ela nos disse o seguinte: aqui nós temos eucalipto recém-plantado e já para corte, produção de cana que serve para fazermos rapadura, temos um mandiocal e a partir dele produzimos farinha, plantamos também abóbora e milho. A gente produz de tudo por aqui e com muito orgulho em 150 hectares. Estão aí as fotos então e o comentário da Maria Heloísa. Muito obrigada, Maria, por compartilhar com a gente, mostrando o dia a dia ali da sua propriedade rural. Um grande abraço a vocês todos por aí. Tem uma curiosidade, Fabiano, o nome da fazenda onde a Maria se localiza chama Frutos da Terra, e Frutos da Terra é o nome de um quadro aqui do Agricultura BR que em breve vai estar à tona mais uma vez. E a gente segue com o programa por aqui, voltando agora a falar de café. Vamos aos dados de comercialização do café Conilon no país, produzido especialmente no Espírito Santo, Rondônia e Bahia. O preço de mercado também vem abaixo do que o produtor gostaria, uma vez que o setor industrial enxerga que a safra 2018 vai ser a segunda seguida de recuperação, ou seja, de oferta abundante, que vai deixar o mercado mais confortável. Vamos aos números então de mercado e a apuração feita pelo CPEA no estado do Espírito Santo. O preço da saca de 60 quilos do café Conilon tipo 6, peneira 13 acima, fechou o mês de fevereiro, nesta última quarta, dia 28, a R$ 314,52. Veja que fechou o mês registrando uma queda bem expressiva de um dia para o outro. Com isso, no acumulado de fevereiro, a baixa soma 1,33% negativa. Veja conosco agora o café Robusta, negociado em Londres, referência importante para o Conilon aqui no Brasil. Café Robusta você acompanha aqui na Agricultura BR, negócios ainda a quase agora $1.800, mas abaixo dessa marca. Posição de março vem a $1.797 com alta de 1,52%. Maio, $1.759 a tonelada, alta de 2,03%. Julho, $1.786 a tonelada, 1,82%. E setembro, $1.787, negócios agora em alta de 1,80%, negócio chegando próximo a $1.800 a tonelada para o Robusta negociado em Londres, referência importante para o cenário internacional.
Por aqui, a Agricultura BR traz os dados da Organização Internacional do Açúcar, que trouxe uma ligeira elevação na sua previsão de safra internacional para o adoçante. Mais do que isso, confirma também a situação de ter realmente uma safra de produção maior do que a de consumo para a temporada atual. É o que a Agricultura BR mostra agora, você confere conosco aqui na tela. Você tem aqui açúcar pela Organização Internacional, a previsão atual em 5.152.000 toneladas de produção para a temporada 17-18, com uma situação um pouco maior do que aquela que era prevista anteriormente, 5.030.000 toneladas de açúcar, de acordo com o relatório trimestral Market Outlook, que é divulgado pela Organização Internacional do Açúcar. Esses 5.152.000 toneladas chama atenção também porque o consumo previsto para o mesmo período é bem próximo à situação anterior que era prevista de consumo, que é de 5.290.000 toneladas. Então agora fica ainda mais acima a produção, a situação de oferta frente à demanda de açúcar internacional para a campanha 2017-2018, de acordo com a OIA, sigla da Organização Internacional do Açúcar. A Agricultura BR segue falando a respeito do adoçante. Você confere agora conosco como é que vem os negócios na Bolsa de Nova York para o açúcar. Veja agora como é que vem sendo posicionado. Hoje vem com alta acima de 1,5% para as posições de mais curto prazo. Você tem a posição aqui de maio negociada a 13 centes de dólar mais 60, com alta de 1,64% por libra-peso. Posição de julho, 13 centes de dólar por libra-peso mais 74, alta de 1,85%. E outubro, 14 centes de dólar mais 2 por libra-peso, com alta de 1,52%. São os negócios com açúcar em elevação nesta quinta-feira em Nova York. Veja ainda com a gente nesta edição, cacau do sul da Bahia ganha selo de indicação geográfica. E você pode entrar em contato conosco, participe também como a telespectadora de Minas Gerais, também telespectador de Goiás. Mande foto, vídeo ou perguntas aqui para o Agricultura BR através do nosso número no WhatsApp. É o 67996562266. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. A Agricultura BR de volta com informações importantes agora para os produtores de cacau da Bahia. O cacau produzido no sul da Bahia ganhou o selo de indicação geográfica. O selo é concedido a lugares que são conhecidos como tradicionais produtores de um determinado produto ou serviço ou cujas características do produto, quando originário do local, são únicas. No caso do sul da Bahia, o selo representa a tradição e história em torno da produção de cacau, como, por exemplo, o modo de produção cabruca, que minimiza o impacto no meio ambiente, ajudando a manter parte da flora e sem eliminar a fauna local. Para a Associação Cacau Sul da Bahia, a indicação geográfica é um reconhecimento de que a região tem um produto diferenciado e marca o início de uma etapa onde será preciso trabalhar ainda mais a qualidade, o marketing e a comunicação em cima da região e do produto. A safra 2018 de cacau da Bahia é estimada pelo IBGE em 143 mil toneladas de amêndoas. E esse ano marca um ano de recuperação para o povo baiano, produtor de cacau, uma vez que 2017 foi um ano de quebra. Outro fato positivo de 2018 é a retomada da Bahia no primeiro lugar entre os estados produtores de cacau do Brasil. Vamos saber então como fica o clima para essa área produtora e para os outros estados que também produzem amêndoa? Quem traz os destaques é a Juliana Rezende. Bahia é o principal estado produtor de cacau do Brasil e agora as condições hídricas, especialmente do estado baiano, vêm favorecendo grande parte do crescimento das lavouras de cacau. Isso porque durante as últimas semanas as instabilidades acabaram se concentrando no centro e no norte do país. Então a chuva conseguiu avançar pela maior parte do estado baiano, conseguiu também provocar acumulados mais expressivos de chuva nessas áreas produtoras de cacau, o que aumentou bastante os índices de umidade do solo.
Agora, na Bahia, a umidade alcança até 80% na maior parte das áreas produtoras de cacau. Nos próximos dias, tem previsão de chuva ainda na maior parte das áreas produtoras de cacau na Bahia. Só que dessa vez, a chuva não deve ser muito intensa. Então, as pancadas acabam perdendo um pouco mais de intensidade no estado da Bahia, pelo menos ao longo dos próximos 5 dias. O volume de água dessa vez é baixo em áreas produtoras de cacau. O acumulado não deve passar de 15 milímetros, porque as chuvas mais significativas acontecem no interior da região nordeste e na região norte. No sudeste também tem previsão de pancadas mais significativas. Nas demais áreas do Brasil, chuvas fracas e também com baixos acumulados. Mas durante a segunda semana, o cenário volta a ser mais otimista para a maior parte da produção de cacau da Bahia. Isso porque as instabilidades voltam a avançar pelo interior da Bahia. Um novo corredor de umidade passa a se formar aqui na parte central do Brasil e também alcança o estado baiano. E é especialmente a Bahia que vai receber os acumulados mais significativos. Tem previsão de chuva pesada, com risco até para temporais. O volume de água na Bahia fica em torno de 100 milímetros em apenas 5 dias. Nas demais áreas do Brasil, previsão de chuva bem mais fraca. Ao longo da terceira semana, essa chuva agora no interior do Nordeste ainda vai seguir persistindo. A Bahia, o estado do Tocantins e também o estado do Mato Grosso são os estados mais afetados por conta dessas instabilidades mais fortes. Então, ao longo das próximas semanas, tem previsão de chuva forte em áreas produtoras de cacau, especialmente da Bahia, e com isso, o cenário ainda é bastante otimista. Isso porque essas instabilidades com potencial ainda vão conseguir aumentar a disponibilidade hídrica do solo na maior parte das áreas produtoras de cacau. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. Já que ela estava falando de cacau e a situação climática para as áreas produtoras do país, vamos saber como é que vem a amêndoa sendo negociada no mercado futuro, referência para os negócios em Nova York. Nós trazemos aqui rapidamente as posições negociadas. Maio vem com negócios a 2.228 dólares a tonelada, tem alta de 0,45%. Julho, 2.249 dólares tonelada, com alta de 0,35%. Setembro, 2.263 dólares, aí vem com 0,26%, tem poucos negócios nessa posição. E dezembro, 2.273 dólares, vem próximo aí já à estabilidade com alta de 0,13%. Dois novos leilões de operação de venda de arroz serão realizados pela Conab no dia 7 de março, semana que vem. Os negócios, eles repetem as operações realizadas já na semana passada, que abriram essa nova rodada de leilões de apoio à comercialização ao cereal. Isso acontece quando os preços de mercado estão abaixo do valor mínimo estabelecido pelo governo federal para que o produtor receba em troco pela sua produção. Esses dois novos leilões, que acontecem no dia 7, vão pagar um prêmio sobre 170 mil toneladas do cereal que serão colocadas à disposição. Os leilões Pepro vão totalizar 85 mil toneladas, sendo 80 mil destinadas ao comércio no estado do Rio Grande do Sul e 5 mil toneladas para Santa Catarina. Já o leilão PEP também terá 85 mil toneladas para serem comercializadas, sendo 70 mil no Rio Grande do Sul e 15 mil no estado de Santa Catarina. Vale a gente lembrar que quem participa do leilão Pepro ganha um prêmio por ter vendido o seu produto pela diferença entre o preço estabelecido pelo governo federal, preço mínimo, e o valor arrematado. Já o leilão PEP ganha o prêmio da Conab, aquele comprador que compra o valor do prêmio estabelecido pela Conab, pelo governo federal, e tudo conforme o que está escrito nos editais a respeito do escoamento da safra. Portanto, novo leilão de arroz vindo aí no dia 7 de março para ajudar então essa crise que o setor arrozeiro passa. Bom, os negócios
com o mercado do arroz no Brasil vem muito baixo, segundo o setor, nem tem tido muita comercialização por conta desse valor que está abaixo do preço mínimo que eu comentava há pouco e também vem muito abaixo até do custo de produção. Nesta última quarta-feira, fechando o mês de fevereiro, a gente viu alguma reação acontecendo para o valor da saca de 50 quilos do arroz em casca no estado gaúcho, mas ainda assim o preço segue muito abaixo. R$ 35,08 foi o valor apurado pelo CPEA no estado gaúcho. O mês de fevereiro acabou registrando desvalorização no acumulado de 2,15% em relação ao fechamento de janeiro. Preço do arroz, portanto, praticado no mercado na casa dos R$ 35,00. Lembrando que o valor mínimo estipulado pelo governo é de R$ 36,01 a saca. Um intervalo comercial. Veja ainda hoje, o Agricultura BR responde qual é o valor de cada bushel. E você pode participar conosco também, participar do programa, mandando sua pergunta, foto e vídeo no 67996562266. Voltamos em instantes. E a colheita de soja caminha por todo o Brasil. Você vai conhecer agora uma área de produção que já chegou a 30% da área de cultivo já tirada dos campos, uma fazenda que investiu na temporada 2017-2018 em novas variedades da oleaginosa. A reportagem é de Kleber Rabelo. Na fazenda Arco-Íris, localizada em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, a agricultora Valdivina do Carmo destina 290 hectares ao cultivo da soja. Nesta safra, ela investiu em 2 novas variedades e espera ultrapassar a produtividade média da temporada anterior. A expectativa, quanto mais melhor, né? A gente tem sempre pega como um parâmetro o ano anterior e claro que a gente quer colher mais. A gente trabalha para isso. No ano passado, nós ficamos em torno de 60 sacas por hectare. Então, esperamos que neste ano, ou 60 ou acima de 60. Não dá para a gente ter noção porque eu andei mudando as variedades aqui. Então, nós estamos experimentando mais 2 variedades para ver qual se adapta melhor a essa lavoura, né, esse tipo de solo. Então, a expectativa da gente, as notícias que a gente tem é que esses 2 elementos que a gente está usando, eles são altamente produtivos, mas eles dependem de chuva, eles dependem de que o solo seja um solo bom e que ele esteja preparado para isso. O clima colaborou para o desenvolvimento da lavoura, que também não sofreu com a ocorrência de pragas e doenças. A torcida agora é que o sol predomine e favoreça o avanço da colheita. Começamos essa colheita no dia 21 e até hoje nós não conseguimos evoluir muito por conta de que chove quase todos os dias. Hoje mesmo o tempo está fechado. Então, não se sabe o que é que vai acontecer daqui para frente. Se você me perguntar que dia, quando nós pretendemos terminar, não sabemos, porque depende muito desse tempo. Mas eu acredito que se abrir, digamos assim, mais uns 20, 25 dias, se tudo correr bem, se o maquinário ajudar, o tempo ajudar, em 20 a 25 dias a gente conclui. Com área de 2,6 milhões de hectares destinadas ao cultivo da soja, Mato Grosso do Sul deve colher nesta safra 8,7 milhões de toneladas do grão. A produtividade média do estado é de 56 sacas por hectare. Os dados são do SIGA, Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio. Até o momento, a colheita avança em pouco mais de 30% da área. É hora de acompanhar como estão os preços da soja na região sul do país. E a gente começa pelo estado do Paraná, que assim como demais estados produtores,
tem registrado alta. A alta tem a ver com a soja elevada na Bolsa de Chicago e também o dólar em altos padrões no país. No acumulado dos últimos 15 dias, a soja negociada no estado paranaense subiu 3,21%. No dia 15 de fevereiro, o valor estava em R$ 70 a saca. O patamar se repetiu no dia 19 e foi elevado para R$ 71,25 no dia 21 do mês. No dia 27 de fevereiro, o mercado do Paraná elevou para R$ 72 o valor médio da saca do grão. E neste 1º de março, o estado já paga o preço médio de R$ 72,25 por cada saca. Dando sequência aos estados do Sul, vamos conferir agora os últimos 15 dias em mais um estado para o valor da soja no mercado físico brasileiro. Os últimos 15 dias no Rio Grande do Sul traz 4,91% de alta. No dia 15, eram R$ 71,25 a saca. No dia 19, R$ 71,50 por saca de 60 quilos. Dia 21, R$ 73,50 a saca de 60 quilos. Dia 27 de fevereiro, R$ 74 a saca. Entra em março, no dia 1º, a R$ 74,75, alta, portanto, no acumulado de 15 dias de 4,91%. E a gente traz mais uma vez a participação do telespectador no quadro Agricultura BR Responde. Pergunta que foi enviada do interior do estado de Goiás. Vamos saber quem que está enviando para nós aqui a participação. Luiz Carlos Alves. Gostaria de saber quantos quilos tem um bushel. Aqui está o Luiz Carlos Alves, ele que acompanha o programa, tem visto, né, os dados da medida de peso utilizado no mercado futuro norte-americano e que falamos bastante aqui no Agricultura BR. Pois é, uma pergunta bastante pertinente, importante para entender essa relação do preço, né, dos grãos lá nos Estados Unidos. Então a gente trouxe bem detalhada essa resposta para você, Luiz Carlos. O bushel é uma unidade de medida de peso utilizada para grãos em alguns países, como nos Estados Unidos. Como cada grão possui uma densidade, existe um valor em massa diferente para cada bushel. O negócio fica ainda mais complicado, né? Porque cada grão tem um peso diferente. Então vamos lá, o bushel da soja equivale a 27 quilos e 215 gramas. Já o bushel do milho equivale a 25 quilos 401 gramas. Estão aí, então, números para a gente tentar guardar na memória, né, para entender cada vez mais o mercado futuro desses grãos, que tanto influencia o mercado também dos grãos aqui no país. Lembrando que no mercado futuro norte-americano, nós temos em Chicago negociações em bushel, no caso da soja, do milho e do trigo também. Nova York se usa para o café, no caso, libra-peso, e também a tonelada, no caso de algumas commodities. Luiz Carlos, obrigada, então, por essa pergunta. Com certeza ajudou muita gente pelo Brasil também. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. E várias feiras que acontecem pelo país trazem tecnologia, inovação e principalmente situações que podem melhorar os resultados no campo, na agropecuária. Você vai conhecer agora a feira que é realizada pela Fundação Chapadão, é a Tecnoagro 2018. A Tecnoagro 2018 vai acontecer nos dias 14 e 15 de março aqui na Fundação Chapadão, em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Essa é a 21ª edição do evento, que tem como foco principal a mulher no agronegócio. Perfeitamente. Nós estamos buscando essa oportunidade para trazer as esposas, as filhas, a mãe, do agronegócio, trazer para dentro da fundação e discutir com elas as oportunidades que ela tem de trabalhar junto com o marido, junto com a família, para que possa fazer uma sucessão familiar na maior tranquilidade. O que acontece muitas vezes é que o chefe da família geralmente é quem toma conta dos assuntos financeiros, das plantações, e no momento de falta
a mulher, se não entende do agronegócio, ou a filha, pode acabar caindo em situações ruins, né? É isso que a gente não quer que aconteça. A gente quer trazer a mulher para discutir para ela o quanto é importante ela se envolver com isso, porque na ausência do marido, do pai ou até de um próprio irmão, ela poder assumir com grande conhecimento, com grande propriedade, porque ela também tem capacidade para isso. O que precisa é o envolvimento dela. Então, a partir do momento que a gente consegue construir esse laço, mostrar para ela que ela é importante, que ela é fundamental no negócio, em qualquer momento de perca, eu acho que a gente vai ter uma transferência das informações, do conhecimento com muito mais segurança. Porque, veja bem, a mulher junto com o marido se constrói todo um patrimônio e às vezes por uma falta de conhecimento e por uma oportunidade de alguma pessoa alheia a esse processo, pode se perder alguma coisa, tudo aquilo que construiu, ao invés de deixar para a família, ficou para uma pessoa que não é desejada. O evento vai estar aberto a professores, alunos, acadêmicos, pesquisadores, ao público em geral. A entrada é franca. O evento vai acontecer aqui na Fundação Chapadão, em Chapadão do Sul. Vão ser ministradas palestras, vão ser apresentadas novas tecnologias. Perfeitamente. Até a palestra de abertura, nós vamos trazer uma mulher falando da sua vida, da sua história de sucesso, das suas dificuldades. No segundo dia, no primeiro dia mesmo, nós teremos uma palestra de uma mulher também falando como se identifica praga nas culturas da soja, cultura do milho. No segundo dia, uma nova mulher vem falar também da sua experiência, uma forma diferente, um momento que ela viveu diferente. E à tarde nós teremos uma outra mulher falando sobre a identificação e manejo e controle de pragas de difícil controle, como ervas daninhas na cultura da soja. Então, a preocupação nossa é sempre trazer a mulher como foco principal. E para isso a gente convida todas as mulheres, a mulher mãe, a mulher esposa, a mulher filha, vem estar conosco aqui no Tecnoagro 2018. Será um momento para que você possa conhecer o que nós estamos fazendo, o que o teu marido faz aqui, qual que é a oportunidade que tem aqui no Tecnoagro, para que você possa melhorar o patrimônio da sua família, melhorar o cultivo da soja, o cultivo do milho, do algodão, enfim, é a grande oportunidade de você nos conhecer, conhecer a Fundação e conhecer a empresa de pesquisa que busca alternativa para o agronegócio, tanto do homem quanto da mulher. Muito obrigado pelas informações. A expectativa de público é de cerca de 3.000 pessoas. A Tecnoagro 2018 vai acontecer nos dias 14 e 15 de março aqui na Fundação Chapadão, em Chapadão do Sul. Kleber Rabelo para o SBA. Tá aí o Kleber Rabelo falando um pouco a respeito da Tecnoagro. Acontece também nesse mês de março, que é marcado por grandes eventos por todo o país, começando na próxima semana na Dinapec, em Campo Grande, onde estaremos também nessa abertura. Tem também a Coan Consultoria realizando um grande encontro de confinamento, o Zaidan vai estar lá, a Juliana, e temos também na próxima semana a grande feira da Expo Direto Cotrijal, com a cobertura do Canal do Boi, trazendo tudo que é de importante para você aqui na nossa programação. Bom, o programa está chegando ao finzinho, a gente traz para você o dólar frente ao real, que tanto impacta nos negócios com o agro aqui no país, seja vendendo produto ou comprando insumos. Neste momento, o dólar segue em movimento de alta, há pouco estava R$ 3,25 no país. Eu falo agora como é que vem a soja em Chicago, Juliana, porque a soja em Chicago vai subindo 8 centes de dólar por posição. Posição de mais curto prazo é de março, com $10,53 por bushel. E temos aqui a posição de maior liquidez no momento, é a de maio, vem a $10,62 por bushel. Portanto, altas importantes, por enquanto, nesta quinta-feira para a soja em Chicago. E com esta importante informação, a gente encerra aqui mais uma edição do programa para você. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça que às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, tem a terceira edição. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.